Oi, tudo bem com você? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal, Rosângela Mendes Crochê. E hoje nós vamos continuar fazendo aqui essa linda bonequinha. Então, gostou dela? Já deixa aquele joinha pra mim, que isso ajuda muito aqui no crescimento do canal, tá bom? E lembrando, né, que ela ficou com 25 centímetros de altura, tá? E eu vou ensinar para você tudo direitinho, no passo a passo. Vou te dar dicas também, tá bom? Então não perde tempo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você ser notificada sempre que o vídeo novo for para o canal, tá bom? Então agora vamos lá para o passo a passo. E agora nós vamos costurar a cabeça no corpinho. Vamos iniciar a costura. Então vamos fazer assim, ó, a gente vai marcar aqui no corpinho, né? Você vem aqui no pescoço e você vai ver o pontinho que tá bem no meio. Então, o ponto que tá bem no meio aqui é esse ponto aqui, ó. Marquei colocando o marcador bem no meio, tá? Agora, eu venho aqui na cabeça. E aqui na cabecinha, nós vamos olhar qual pontinho que está aqui bem no meio, centralizado, com a boca, com o nariz, tá? Então, esse pontinho aqui é o que tá centralizado. Então, vou pegar aqui um marcador, vou marcar aqui. Então, vou botar aqui, ó, o pontinho que está centralizado aqui no meio, com a boca, com o nariz, tá? Aí, você vai pegar a cabeça da sua bonequinha, vai observar também. Aí, o pontinho que você achar está centralizado, é o pontinho que você vai marcar, tá bom? Aí você olha devagar, com calma, tá bom? E aqui no corpinho também, você vai olhar aí o pescocinho, o pontinho que tá bem no meio marca, tá bom? Então, agora a gente vai fazer assim, ó. Marquei aqui, né? Então, agora eu vou contar os pontos, ó. Não vou contar com esse ponto tá marcado. Então, vou aqui, ó, pontinho do lado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Chegou no meu fio, né? Então, tem uns 6 pontos baixos aqui. Agora, eu vou encaixar aqui, olha. E agora, nós vamos contar aqui, ó, o pescocinho. Então, aqui na cabeça eu tenho 6 pontos. Aqui eu vou contar 1, 2. Não tô contando com o ponto que tá marcado, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nesse ponto aqui, eu vou virar ela aqui de costa. Esse ponto aqui é o ponto que eu vou passar minha agulha e vai ser nesse sentido, de dentro para fora, tá? Vou conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo. Vou passar o fio aqui, vou puxar. E agora eu já posso tirar os marcadores, tá? Depois que eu passar o primeiro, olha, passei aqui o primeiro ponto, eu já posso tirar, né? Então, agora nós vamos continuar aqui. Vamos continuar costurando. Então, vamos lá. Agora, eu venho aqui na cabeça. Pego o pontinho do lado, passo minha agulha aqui, sempre nesse sentido, de dentro para fora, tá? Passo. Dou aquela puxadinha pra costura ir ficando firme, tá bom? Vou aqui no pontinho do lado. Passo. Novamente. Agora, eu vou na cabeça. Passo minha agulha no mesmo jeito, ó, sempre nesse sentido, de dentro pra fora, tá? Aqui no pescoço, do mesmo jeito, olha. Passo nesse sentido, de dentro para fora. Passo minha agulha,
puxo. É muito importante você dar essa puxadinha para a costura ir ficando firme, tá bom? Vou novamente aqui na cabeça. Agora eu venho aqui no pescoço. Passo. Vou dando a puxadinha, a costura vai ficando firme. E minha agulha sempre passa nesse sentido, de dentro para fora, tá bom? Ó, desse jeito. Então, agora eu vou continuar costurando, tá, gente? Olha, é desse jeito que vocês vão continuar fazendo, não tem segredo, né? É uma costurinha rápida e fácil também de fazer, né? Como vocês viram. Então, vou continuar aqui fazendo a minha costura, tá bom? Quando chegar aqui no finalzinho da costura, eu volto com você pra gente finalizar a costura aqui da cabecinha, tá bom? Então, vou continuar, já volto. Voltei, estou chegando aqui no finalzinho da costura da cabeça, sobrou um pontinho aqui no pescoço e um pontinho na cabeça. Vou puxar aqui, ó. Então, agora vamos finalizar, né, a costurinha. Vou pegar aqui nesse último ponto que ficou aqui, ó, no pescoço. Olha, passo minha agulha nesse sentido, de dentro para fora, tá? Passo, puxo bem. Agora, eu venho aqui na cabeça, nesse último ponto. Sempre nesse sentido, de dentro para fora, tá? Passo aqui no último ponto. E olha só, fechou aqui. E agora, eu vou esconder o fio. Então, vou pegar aqui, ó, esse ponto aqui que tá do lado, onde tá saindo o fio. Vou pegar uma alcinha desse ponto, uma alcinha do fio, passo minha agulha, não vou puxar o fio todo, vou passar por dentro para me dar um nozinho, olha. Tá aqui o nozinho. Agora, eu coloco aqui no pontinho aqui, ó, nesse ponto, bem aqui do lado onde tá o nozinho, tá? Coloco aqui e vou sair aqui em qualquer pontinho aqui, olha. Puxo e o nozinho sumiu, ele fica dentro da cabecinha, tá? Passo novamente. Que eu estou escondendo o fio. Passei aqui na cabeça, na parte de cima. Vou cortar aqui. Aqui já ficou bem escondido aqui o fio da costura. Então, a costurinha aqui, gente, ó, da cabeça já está prontinha e finalizada. E agora, nós vamos dar início ao cabelo. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Então, aqui eu já dei 2 voltas no meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo, trago aqui, eu vou dar uma viradinha. Pego o fio novamente, trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora, a gente vai trabalhar aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, eu vou puxar essa pontinha de fio, puxo bem. E aqui, na primeira carreirinha, temos 6 pontos baixos. Agora, vamos dar início à carreirinha de número 2. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e vou marcar esse primeiro pontinho. E nessa carreirinha de número 2, vai ser uma carreirinha só de aumentos. Então, vou fazer outro ponto aqui no mesmo lugarzinho. Fiz 2 pontos baixos juntos. Vou no próximo pontinho, faço novamente 2 pontos baixos juntos. Próximo, 2 pontos baixos juntos. E assim a gente vai fazendo.
Esse aqui é o último ponto, vou fazer aqui mais outro ponto. E agora, finalizamos a carreirinha de número 2, e agora nós temos 12 pontos baixos nessa carreirinha. Vou puxar aqui para ficar bem fechadinho, pronto. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 3. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou marcar o primeiro ponto. E agora, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Eu já fiz um ponto, no próximo vai ser o aumento, que é 2 pontos baixos juntos. E agora, eu vou seguir essa sequência, um ponto baixo e um aumento. Vou fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 3 e agora eu tenho 18 pontos baixos nessa carreirinha. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 4. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar o primeiro ponto. E agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos, já fiz os 2, e no próximo nós vamos fazer um aumento. E agora, vamos seguir essa sequência, 2 pontos baixos e um aumento, nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 4 e agora eu tenho 24 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 5. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar. E agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo, 2, 3, e aqui no próximo vai ser um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência, 3 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 5. E agora, eu tenho um total de 30 pontos baixos nessa carreira. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 6. Vou fazer aqui um ponto baixo e vou marcar o primeiro ponto. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Aqui eu já fiz 3, vou fazer mais um, 4, e aqui no próximo vai ser um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 6 e agora eu tenho 36 pontos baixos nessa carreirinha. Agora, eu vou tirar o marcador, vou nesse primeiro ponto, vou fazer o ponto baixo, vou marcar o primeiro ponto. E agora, estamos iniciando, né, a carreirinha de número 7. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Já fiz 3 pontos, 4, 5, e aqui no próximo vai ser um aumento. E agora, vamos seguir essa sequência, 5 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 7 e agora eu tenho 42 pontos baixos nessa carreirinha. Vou tirar o marcador e agora vamos dar início à carreirinha de número 8. Vou fazer aqui um ponto baixo, vou marcar o primeiro ponto. E nessa carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento. Aqui eu já fiz 3 pontos, 4, 5, 6, e aqui no próximo vai ser um aumento.
E agora eu vou seguir essa sequência, eu vou fazer 6 pontos baixos em um aumento, vou fazer isso por 6 vezes, e vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 8, e agora eu tenho 48 pontos baixos nessa carreirinha. Agora, nós vamos dar início à carreira de número 9. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar. E nessa carreira de número 9, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer dessa carreirinha de número 9 até a carreirinha de número 16. Vai ser somente ponto baixo sobre o ponto baixo. E eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas para adiantar, já volto com você. Fiz as minhas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, fiz até a carreirinha de número 16, permaneço com os meus 48 pontos baixos. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um baixíssimo. E agora, eu vou cortar o fio, porque o cabelinho da minha boneca vai ser colado, tá? Se você for costurar, deixa um tamanho bom de fio aí para sua costura, tá bom? Então, vou cortar aqui o meu, vou puxar. E agora, eu vou fazer, nós vamos fazer assim, eu vou colocar aqui, para me ter uma ideia aqui, ó, uma noção. Olha, gente, ele vem até aqui a parte de baixo. Vou girar. Essa parte aqui vai ficar embaixo, tá? Então, vai ficar desse jeito na cabecinha da nossa boneca. Agora, eu vou fazer aqui, assim, ó, aqui na frente. Vou pegar o fio, vou fazer um nozinho aqui. E vou fazer aqui como se fosse, assim, duas mechinhas de cabelo, né? Uma pra cá e outra pra lá. Uma pra um lado e outra pro outro, tá bom? Então, eu venho aqui no meio, vou olhar aqui onde é o meio. Pegar aqui no meio. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E agora, eu vou subir correntinhas. Vou fazer aqui umas 15 correntinhas, tá? Vou tirar aqui, ó, desencaixar da cabecinha. E vou fazer 15 correntinhas. Vou já contar pra ver se eu já tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu acrescento mais duas, 16, 17. Pronto, tenho 17 correntinhas, tá? Faz 15, acrescenta mais duas. Agora, eu vou pular aqui a primeira, ou na segunda, vou fazer um ponto baixo, próxima, ponto baixo, próxima, outro ponto baixo, um ponto baixo para cada correntinha, tá? Vou fazendo até chegar aqui no finalzinho. Olha, tô chegando aqui no finalzinho. Continuo aqui com o ponto baixo. Aqui é a última correntinha, vou fazer o último ponto baixo. Venho aqui nesse ponto onde eu iniciei, prendo com baixíssimo e vou novamente subir as correntinhas. Vou fazer 15, aí depois acrescento mais duas, tá? Então, aqui eu vou ver se eu já tenho, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí eu acrescento 15, né? Eu fiz mais um, 16, mais 17. Eu acrescentei as duas, tá? 17, né? Agora eu vou pular a primeira, vou na segunda e vou fazer um ponto baixo. Vou na próxima,
Faço outro ponto baixo. E agora eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Um ponto baixo para cada correntinha. Vou fazendo até chegar no finalzinho. Eu tô chegando aqui no final. Falta apenas um ponto, eu faço o último ponto baixo. Venho aqui nesse mesmo ponto e vou prender com um baixíssimo aqui. Desse jeito. Agora, vou colocar aqui na cabecinha dela, ó, vamos olhar aqui, ó. Essa parte aqui vai encostar aqui no pescocinho, tá? Você coloca aí encostando no pescocinho, tá? Pra aqui na parte de cima ficar visível a sobrancelha dela, tá bom? Aí deixa aqui bem centralizado. Olha, vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí deixa aqui, ó, vou colar e vou deixar uma pontinha assim, arrebitada aqui, ó. Um pontinho assim sem colar, né? Levantada aqui, ó. Pra dar um charmezinho aqui no cabelinho dela, tá bom? Então, agora eu posso cortar aqui o fio. Deixa eu tirar aqui. Corto o fio. Vou puxar pra ficar bem preso aqui. E agora eu vou fazer assim, ó. Vou pegar essa pontinha, trago, aqui passo pra parte de dentro aqui, né, do cabelo. Não, esse aqui não, peraí. Esse eu passei nesse ponto, esse outro eu vou passar aqui no ponto do lado, desse jeito. Agora aqui, eu vou dar um nozinho aqui. E aqui vai ficar dentro da cabeça, ó, esses fios, tá? Aí depois que passar a cola, ninguém vê, né? Então, vai ficar assim, ó. Cabelinho dela. Eu vou deixar aqui bem no meio, tá de banda, gente. Se você quiser deixar de bandinha, também fica legal. Aí você faz um lado maior, tá? Pra ficar as duas pontas iguais. Aí você pode deixar assim, ó, também. De banda, sendo um lado você faz maior, né? Pra chegar aqui e ficar as duas iguais, tá bom? Como se o cabelo dela tivesse separado de bandinha, entendeu? Então, o meu vai ficar aqui assim mesmo, no meio. Então, vai ficar desse jeito, que o cabelinho dela. Agora, a gente vai fazer aqui os caixinhos, né? Então, ó, esse caixinho vai ser assim. Vou fazer aqui um nozinho no fio. Não vai ser bem uns caixos, não. Vai ser tipo assim, um cabelinho preso, né? Então, vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Entre a 5 e a 6, eu vou passar minha agulha pegando um ponto. Faço o ponto baixíssimo aqui. Vou subir 50 correntinhas. Eu vou ver se 50 fica bom. Se 50 ficar grande, eu faço só 40, tá? Pra dar mais ou menos aqui na altura do ombro dela, tá? Cabelinho. Não vai ter... Não vou fazer aumentos, vai ser só ponto baixo. Então, eu acho que 50 vai ficar muito. Eu vou fazer aqui as correntinhas. Vou contar quantas já fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Deixa eu ver aqui, 30.
se vai ficar bom. 30 tá bom, já chegou aqui no ombrinho dela, né? Então, vou fazer apenas 30 correntinhas, tá, gente? Vou pular a primeira correntinha, na segunda faço um ponto baixo e sigo fazendo ponto baixo, até chegar aqui, ó, na última correntinha, tá? Vou fazer aqui pra adiantar, já volto com você. Pronto, fiz aqui o ponto baixo até na última correntinha. Agora, eu venho aqui, ó, nesse ponto onde eu passei minha agulha pela primeira vez para iniciar, né, as correntinhas, passo novamente, fazendo um baixíssimo. E agora, subo novamente as correntinhas. Vamos fazer mesma quantidade de correntinhas, tá? Chegando no finalzinho, a gente vai pular a primeira correntinha, né? E vai seguir fazendo ponto baixo, um ponto baixo para cada correntinha, até chegarmos aqui, ó, no finalzinho. Aí, prende aqui no mesmo ponto com baixíssimo e sobe novamente mais correntinhas para fazer outro fio, né? Os fios de cabelo. Então, eu vou fazer aqui 3, 4, vou ver quantos eu vou fazer ainda, tá? Eu vou fazer, quando eu atingir aqui 3 ou 4 ou 5, não sei. Aí eu volto com você, tá? Pra gente finalizar esse lado e iniciarmos o outro aqui do outro ladinho, tá bom? Então, vou fazer aqui pra adiantar, já volto com você. Pronto, gente, voltei, olha aqui, ó, fiz os meus fios. Eu fiz aqui 5 fios de cabelo, tá? Venho aqui no mesmo ponto, ó, sempre venho aqui nesse mesmo ponto, tá? Vou prender aqui com ponto baixíssimo. E agora eu vou cortar aqui o fio. Agora eu vou puxar para ficar bem preso aqui, olha. Então, tá aqui de um lado, já tá pronto, né? Ó, feito aqui os fios de cabelo. Agora eu vou fazer aqui do outro lado. Eu vou fazer assim, ó, a gente inicia fazendo um nozinho no fio. Aqui eu vou na mesma carreirinha, entre a carreirinha de número 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nessa carreirinha, entre a 5 e a 6, na verdade, né, olha. 1, 2, 3, 4, 5, entre a 5 e a 6. Nessa carreira aqui, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos, tá? Deixa eu ver, eu vou pular, pegar o próximo. Então, vou pular aqui 12 pontos baixos. Porque esse aqui, olha, esse cabelinho aqui, esse tem que ficar no meio, tá? Então, eu fiz aqui de um lado, né? Vou fazer aqui do outro. Então, a gente tem que observar que esse aqui tem que ficar no meio, tá bom? Então, vou iniciar aqui. Então, aqui eu pulei 12 pontos baixos aqui, mas você olha aí o seu, tá? O importante é deixar centralizado esse aqui, tá bom? Tem que ficar no meio, entre um e outro, tá? Então, vou fazer aqui um baixíssimo e vou fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui do outro lado. Vamos fazer 30 correntinhas. Vamos pular a primeira, em seguida a gente sai fazendo ponto baixo até chegar no final. Chegando aqui no finalzinho, passa aqui no mesmo ponto, prende com baixíssimo e sobe novamente 30 correntinhas. E assim a gente vai fazendo até nós atingirmos 5 fios de cabelo. Então, eu fiz 5, mas você pode fazer só 3 ou 4, tá? Você vê a quantidade que você vai querer aí para os cabelos para sua bonequinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui para adiantar e já volto com você. Pronto, fiz aqui, olha, os 5 fios de cabelo. Agora, eu vou no mesmo ponto aqui, olha, vou fazer um baixíssimo. Vou cortar o fio. Aqui eu vou puxar, puxo bem para ele ficar bem presinho.
Agora a gente vai fazer assim, ó, vamos colocar a agulha aqui, ó, nesse ponto, né, que a gente acabou de passar. Agora aqui do ladinho, de um lado, tá aqui, coloquei minha agulha, pego o fio, trago. Agora aqui, ó, do outro lado, olha, gente, pego o outro fio, trago. E aqui eu vou dar um nozinho aqui, ó. Aí fica bem seguro, não tem perigo, né, de soltar nada, tá? As pontinhas eu deixo aqui pra dentro mesmo, vai ficar tudo aqui dentro. Aqui desse lado eu vou fazer do mesmo jeito, olha. Coloco minha agulha de lado, pego o fio, trago. Vou aqui, ó. Do outro lado, pego a outra pontinha de fio, trago aqui pra parte de dentro. Agora, aqui, dá um nozinho, ó. Então, do mesmo jeito que a gente fez ali do outro lado, né? 2 nozinhos, pronto. Essa ponta de fio aqui, trazer ela aqui, ó, pra parte de dentro. Vou passar de baixo, aqui por baixo de na verdade, uma alcinha, né? Não um ponto todo, uma alcinha. Vou aqui no pontinho do lado, pego outra alcinha do ponto, passo, vou passando, pego só a alcinha do ponto, ó, passo, pronto, já tá escondido. E eu vou colar, então vai ficar tudo aqui na parte de dentro e ninguém vai ver nada, tá? Então, aqui o cabelinho, olha só, já está prontinho, o cabelinho da nossa bonequinha. Então, agora a gente vai colar na cabeça dela. E agora eu vou passar cola, ó, coloco a bonequinha aqui de lado, né? E vou começar a passar cola aqui. Aqui, olha. Eu passo aqui, gente, olha, eu vou passando. Não muito na ponta, tá? Eu vou passando. Dando a volta, né, aqui, ó. Então, vou passando. Onde fica pouco, a gente coloca mais. Pronto, agora eu venho aqui na cabeça dela, ó. Essa parte vai ficar aqui bem no meio, né? Então, olho aqui, ó. Vou puxar essa parte aqui pra baixo, puxo bem. E agora é a hora de você olhar e puxar para um lado, para outro, até deixar aqui bem no meio aqui. Essa parte aqui vai ficar bem no meio, né? E essa outra aqui embaixo vai descer. Então, vamos ajeitar aqui, ó. Vamos olhar aqui também de lado, pra ficar aqui, ó, a sobrancelha aqui, ó. A distância entre o cabelo e a sobrancelha tem que ficar a mesma distância de um lado e do outro, tá bom? Então, aqui a minha já está ok, gente, olha. Agora, eu vou passar a cola aqui, ó, nessa mechinha que a gente fez. Então, vamos lá. Vou passar apenas aqui, olha só. Vou colar aqui essa pontinha. Vou passar assim, não vou passar no fio todo não, tá? Na mechinha toda não, mais ou menos só até aqui, ó. Depois, se precisar, eu acrescento mais um pouquinho de cola, né? Então, olha só, gente, com muito cuidado aqui.
Olha, se ficar o excesso eu tiro com a minha unha ou com alguma coisa, você pode tirar o excesso, tá? Olha, fica desse jeito aqui. Assim, a pontinha aqui, ó, vai ficar levantadinha, tá? Encostada aqui, ó, na cabecinha. Então, aqui já tá colado, prontinho aqui, ó. Então, o cabelinho dela agora já tá prontinho, é só esperar secar, né, gente? Então, o cabelo agora tá prontinho e finalizado. Olha só tá faltando mesmo os lacinhos, né? Então, aqui o cabelinho já tá prontinho e finalizado, o cabelinho da nossa boneca. E essa foi a nossa unha de hoje. Você que gostou da bonequinha, já deixa seu joinha aí, tá bom? E te espero no próximo vídeo. Tchau!